Domingo passado foi o 1º de julho. Amen. It meant that we had finished the first half of this year. We were beginning the second half of 2018. Então nós terminamos a primeira metade desse ano e começamos a segunda metade de 2018. And I felt that God was speaking to me for this church about the second half of this year. Eu senti que Deus estava falando comigo a respeito dessa igreja com relação à segunda metade desse ano. Amen. So in our two meetings last Sunday, Então, nos 2 cultos no domingo passado, we had messages from the book of Joshua. nós tivemos a mensagem baseada no livro de Josué. And they were titled Preparation Before Possession. E o título era Preparação antes da posse. Amen. Joshua and the Israelites were leaving the wilderness and heading for the promised land. Josué e os israelitas, eles estavam deixando o deserto a caminho da terra prometida. They had to pass through the river Jordan. E eles tinham que atravessar o Rio Jordão. But before they did, Mas antes deles o fazerem, God began to prepare His people. Deus começou a preparar o seu povo. And I felt God was telling this church that we needed to prepare for the second half of this year. E eu senti que Deus está dizendo que essa igreja precisa se preparar para a segunda metade desse ano. And during the week I got a verse sent to me from a SELA member in Canada. E durante a semana eu recebi um versículo enviado de um membro do SELA que está no Canadá. Amen. The verse was Job chapter 42 verse 12. Joel capítulo 2. Job. Jó capítulo 2. 42, 12. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, pois teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos e 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Amen. What I want to look at here is it says that the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. O que eu quero chamar a atenção para você aqui é que o Senhor ele abençoou mais o estado final de Jacó do que os primeiros dias dele. And my desire was that God would bless this church and the individuals in this church more in the second half of 2018 than in the beginning. E o desejo do meu coração é que Deus abençoe os membros dessa igreja mais na segunda metade de 2018 do que na primeira metade. And I felt God speaking this so strongly to me that I stopped walking on the street and verse after verse began to come to me that I want to share with you. Então, assim, enquanto eu caminhava pelas ruas, eu senti Deus falando muito fortemente comigo e eu queria compartilhar isso com vocês. The first one was Ecclesiastes chapter 7 verse 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. And the first line it says, the end of a thing is better than the beginning. Na primeira linha diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. That the end of 2018 would be better than the beginning. Que o final de 2018 vai ser melhor do que o início. That the second half of this year for this church would be better than the first half. Que a segunda metade desse ano vai ser melhor do que a primeira metade para essa igreja. God is the God of the better. Deus é o Deus do melhor. God is not a disappointment. Ele não nos desaponta. He prepares Ele prepara so that we can possess. para que nós possamos tomar posse. Amen. Let's look at John chapter 2 verse 10. João capítulo 2, versículo 10. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, é então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Amen. This is what was said to the man who got married in Cana. Isso foi o que foi falado para o homem que se casou em Caná da Galileia. Because Jesus was at that wedding. Porque Jesus estava naquele casamento. And because Jesus worked a miracle. E porque Jesus fez um milagre ali. And it was said E foi dito that the wine at the end was better than the beginning. que o vinho servido no final era melhor do que o vinho que foi servido no início. God is the God of the
better. Deus é o Deus do melhor. And whatever spiritual work He did in your life in the first 6 months, He can do much more in the second half. Seja qual for a obra espiritual que Deus tem feito na sua vida até a metade desse ano, Ele pode fazer coisas muito maiores na segunda metade. God wants to work in your life. Deus quer trabalhar em tua vida. God wants to do a new thing in your life. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. God wants to do a better thing in your life. Deus quer fazer coisas melhores na sua vida. Jesus keeps the best wine till the end. Jesus, ele mantém o vinho melhor até o final. Job's second half of his life was better than the beginning. A segunda metade da vida de Jó foi melhor do que a primeira metade. Amen. Psalm 30 verse 5. Porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amen. Weeping may endure for a night. O choro pode durar por uma noite. And it does. E ele dura muitas And vezes. Christians experience it. E os cristãos, eles experienciam They isso. go through a season of weeping. Eles vão através de uma temporada de choro. But God says Mas Deus é aquele que diz: it won't last isso forever. não vai durar para That sempre. joy comes in the Que a morning. alegria vem pela manhã. Brother, sister, don't look down. Irmãos e irmãs, não olhem para baixo. Don't look at your life. Não olhe para a sua vida. Look up to heaven, Olhe para cima, para o céu. where your Savior is, Onde o teu Salvador está. seated at the right hand of God the Sentado à Father. destra de Deus, o Pai. Jesus Christ, crowned with glory and honor now. Jesus Cristo coroado de glória e honra agora. Weeping may endure for a O night, choro pode durar por uma noite, but joy comes in the mas a morning. alegria vem pela manhã. Amen. I am believing God Eu creio em Deus. that God will bless the second half of E 2018 Deus abençoará a segunda metade de 2018. in this church Essa igreja, more than the first. mais do que a primeira metade. God is not a disappointment. Deus não nos desaponta. God is a God of the better. Deus é o Deus do melhor. Better the end of the thing than the beginning. Melhor é o final das coisas do que o início delas. Amen. So now we go back to Joshua chapter 3, beginning at verse 1. Josué 3, capítulo 1, versículo 1. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, ele e todos os filhos de Israel, e vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Amen. Joshua rose early because he had a work to do for God. Josué se levantou de madrugada porque ele tinha um trabalho para fazer para Deus. Joshua wouldn't waste time. Josué não desperdiçaria o seu tempo. God had given him something to do, Deus tinha dado algo para ele fazer. and he rose early E ele se levantou cedo, because he was diligent about the work of God. porque ele era diligente com respeito ao trabalho, à obra Brother, de Deus. sister, Irmãos e irmãs, be serious about what God has called you to do. seja sério naquilo que Deus tem te chamado para você fazer. Don't be half-hearted in the work of God. Não esteja apenas metade do teu coração envolvido na obra de Deus. Jesus never did anything half-hearted. Jesus nunca fez nada pela metade. Jesus sweated blood for his people, Jesus é aquele que suou sangue pelo seu povo. and he expects his people on this earth to sweat for him. E ele espera que o seu povo nessa terra sue por ele. Joshua rose early in the morning. Josué se levantou cedo pela manhã. God had something for him to do. Deus tinha algo para ele fazer. And God is giving certain people in this church something to do for him in the coming E days. Deus tem dado certas obras para específicas pessoas nessa igreja fazer You've nos dias got vindouros. a work for God. Você tem um trabalho que vem de Deus. God has called you to do something for his kingdom. Deus te chamou para você fazer algo para o seu reino. This comes from the nail-pierced hands of the Lord Jesus Christ. Isso vem das mãos perfuradas do Senhor Jesus Cristo. Amen. Follow the example of Joshua. Siga o exemplo de Josué. Amen. Verse 2. Versículo 2.
E sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial. Verse 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, partireis vós também do vosso lugar e seguireis. Amen. When you see the ark of the covenant of the Lord your God, Quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus. the ark of the covenant symbolizes the Lord Jesus Christ. A arca da aliança simboliza o Senhor Jesus Cristo. And it says, when you see the ark move, E ele diz que quando você ver a arca se mover, then you rise up and follow it. Rise up and se follow the ark. levante e siga a arca. Amen. Don't lose sight of where Christ is leading you. Não perca de vista onde Cristo está te liderando. Jesus is moving in this church. Jesus está se movendo nessa igreja. Keep your eyes on the Lord Jesus Christ. Mantenha os seus olhos no Senhor Jesus Cristo. Be alert to hear the whispers of God. Esteja alerta a ouvir os suspiros dele, os sussurros dele. Spend time close to the heart of God. Gaste tempo perto do coração de Deus. Amen. Verse 4. Versículo 4. Haja contudo entre vós e ela uma distância de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Amen. That you may know the way by which you must go. Para que você saiba o caminho pelo qual haveis de passar. Amen. We want to know what to do, Se você quer saber o que fazer, and we want to know the way that we should go. como a gente pode saber o caminho pelo qual devemos ir? But it is this verse Então aqui nesse versículo, which God has put on my heart. que Deus colocou no meu coração. Because it says, for you have not passed this way before. Porque aqui ele diz que vocês ainda não passaram por esse caminho. Amen. We are human. Nós somos homens, And humanos. when there is a change coming, E quando tem uma mudança para vir, and something different going to happen, e alguma coisa diferente vai acontecer, and you haven't passed this way before, e você ainda não passou por esse caminho antes, the reaction can be, a reação pode ser: we begin to fear, a gente começa a temer, we begin to worry, a gente começa a se preocupar, we take our eyes off the Lord e a Jesus gente Christ. tira nossos olhos de Jesus Cristo. Why? Por quê? Because we haven't passed this way before. Porque a gente ainda não passou por aquele caminho We're antes. entering into the second half of A 2018, gente está entrando na segunda metade desse ano. and we are not exactly sure what's going to happen. E a gente ainda não tem certeza o que exatamente está por vir. And God said to me, E Deus disse para mim: comfort my people. conforte o meu povo. God wants to comfort your hearts about what is going to happen. Deus quer confortar o seu coração com respeito àquilo que vai acontecer. You haven't passed this way before, Você ainda não passou por esse caminho antes, but there is no need to fear, mas não há necessidade para temer. because God has gone there before. Porque Deus já passou por ali antes. God knows the end from the beginning. Deus sabe o fim desde o início. God knows the new thing that He is going to do in your life. Deus sabe as coisas novas que Ele fará em sua vida. Amen. Let's look at Psalm 31, verses 14 and Vamos 15. olhar aqui para Salmos 31. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Amen. I love this. Eu amo esse versículo. The psalmist says, O salmista diz: I trust in you, Lord. Eu confio em ti, Senhor. Brother, sister, may God give you the faith to say this and mean it with all your heart tonight. Irmãos e irmãs, que Deus possa te dar a fé necessária para dizer isso crendo em teu coração. You haven't passed this way before, Você ainda não passou por esse caminho antes, but you can say to mas God, você pode dizer diante de Deus: God, I trust you for the second half of Deus, 2018. eu confio em ti para a segunda metade desse ano. I trust you. Eu confio em ti. You are my God. Tu és o meu Deus. Let me share with you a lesson I learned from an old lady a long time ago. Deixa eu compartilhar algo que eu aprendi com uma irmã já anciã há algum tempo atrás. I met her
Eu a conheci one day and I never saw her again. um dia e eu nunca mais a vi de novo. And she told me a story from her life. E ela me contou uma história de sua vida. She said that as she got older, Ela falou que quanto mais velha ela se tornava, she had no husband and no ela children. não tinha um marido e também não tinha filhos, She was receiving money from the government. e ela recebia dinheiro do governo. And then she got a letter from the government saying the money would stop. Então ela recebeu uma carta do governo dizendo que aquela quantia eles iam parar de depositar para ela. Her first reaction was to panic. A primeira reação dela foi entrar em pânico. It's similar to us. É semelhante a nós, We talvez. get surprising news and we immediately panic. A gente recebe notícias que nos surpreendem muitas das vezes e a gente imediatamente entramos em pânico. As if there is no God. Como se não houvesse Deus. As if we don't have a God that answers prayer. Como se não tivesse um Deus que responde orações. But she told me. Mas ela me disse, She said, I made a conscious decision. eu fiz uma decisão consciente. She said, like this verse, Lord, I trust you. Ela disse, como neste versículo, Senhor, eu confio em Ti. I believe, God, that you will supply all my needs. E eu creio que o Senhor é aquele que vai suprir todas as minhas necessidades. I don't know how, but you will do it, Eu God. não sei como, mas eu creio, eu confio em Ti. And she said, he did. E ela disse que ele fez. And she said a wise thing. E ela disse uma coisa muito sábia. She said, he would have supplied my need even if I didn't trust him. Que ele, mesmo se eu não tivesse confiado nele, ele ainda supriria as minhas necessidades. But I'm glad I did. Mas eu estou feliz, eu sou contente que eu confiei nele. You have a choice Você tem uma escolha for the second half of 2018 para a segunda metade desse ano, to trust him, de confiar nele. that he will work all things together for your good. Que ele vai trabalhar todas as coisas para o teu bem. So that you cast all your cares upon him because he cares for you. Para que você lance todas as suas ansiedades sobre ele, porque ele é aquele que cuida de você. Amen. The psalmist said, you are my O God. salmista diz, tu és o meu Deus. Amen. And then the psalmist says, my times are in your hand. Então ele diz, os meus tempos estão nas tuas mãos. Your times Os teus tempos are in his hand. está nas mãos dele. The good times and the bad Os times. bons e os maus tempos. The happy times and the sad Os times. momentos felizes e os tristes. They are in his hand. Todos eles estão nas mãos And dele. he has a strong hand. E ele tem uma mão forte. And he is in control. Ele está em controle. And he loves you with an everlasting love. E ele te amou com um amor eterno. And he cares for you. E ele cuida de ti. And he plans the times for you from his wisdom. E ele planejou os tempos dele na sua vida a partir da sabedoria dele. Amen. Eternal wisdom plans your life. A eterna sabedoria dele planejou a sua vida. Amen. Psalm 37, Salmo verse 37. 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho. Amen. The steps of a good man. Os passos de um homem bom. A step is a small thing. Passo é uma coisa pequena. A little step. Pequeno passo. But every single step Mas cada passo are ordered by the Lord. são ordenados pelo Senhor. Are arranged by the Lord. São arranjados pelo Senhor. And when you are going away from E God, quando você está se desviando de Deus, He will take His rod to strike you, Ele vai pegar o seu cajado para te corrigir, to bring you back para te trazer de to volta the good way. para o bom caminho. The steps of a good man are ordered by the Lord, Os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. arranged by the Lord, São arranjados por Ele. planned by the Lord, Planejados pelo Senhor. purposed by the Lord. Ele fez propósito Brother, de cada passo. sister, give the second half of 2018 into the hands of your all-wise Savior.
segunda metade do ano de vocês nas mãos do seu Senhor e Salvador. Amen. Commit your way to Him. Comprometa os teus caminhos a Ele. Trust also in Him. E confie também nele. Then He will bring it to pass. Então Ele irá contigo nessa temporada. Amen. Amen. The next verse after that. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Amen. Glória a Deus. Amen. God orders our steps, but it doesn't stop our responsibility. Deus, Ele ordena os nossos passos, mas isso não também impede, não tira a nossa responsabilidade sobre nós. And if you want the best, Se você quer o melhor, then you will pray this prayer. então você tem que orar essa oração. You will ask God to teach you the right way, E pedir a Deus que te ensine o caminho correto, to lead you in a plain path. para te liderar em um caminho plano. Because many enemies are watching what you do. Porque existem vários inimigos ao redor te observando aquilo que você faz. Amen. Pray this prayer. Ore esta oração. Amen. And God will answer this E prayer Deus vai responder essa oração. to bless you. Amen. Para te Next abençoar. verse. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amen. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Amen. There can be changes Existem mudanças. in the Christian life. Ou podem haver mudanças na vida cristã. You haven't passed this way before. Você ainda não passou por esse caminho. God can bring a new season into your life. Deus pode trazer um novo tempo em tua vida. A complete transformation. Uma completa transformação. Amen. Be close to God Seja perto de Deus. and feel what God has for you in the second half of 2018. E sinta aquilo que Deus tem para você na segunda metade de 2018. There may be a complete change, Talvez haja uma completa mudança. because to everything there is a season Porque existe uma temporada, um tempo para tudo. and a time for every purpose under heaven. E tem um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amen. Let's see some of these changes. Verse 3. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Hallelujah. There are changes, Existem mudanças, but my times are in His hand. mas o meu tempo, os meus dias estão nas mãos do Senhor. You can put your head on the pillow tonight Você pode colocar a sua cabeça em seu travesseiro hoje à noite and rest in the promise of God. e descansar na promessa de Deus. Whatever He has planned for you, Seja o que for que Ele tenha planejado para ti. it comes from a heart of love. Isso vem de um coração que ama. It comes from a mind of wisdom. Vem de uma mente que é pura sabedoria. God makes no mistakes. Deus não comete erros. Amen. Verse 5. Versículo 5. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora. Amen. The Spirit of God O Espírito de Deus will teach you vai te ensinar what you should do. o que você deveria fazer, If you should stay or you should go. se você deve permanecer, se você deve ir, Where you should go. aonde você deve ir, Who you should be with. com quem você deve estar. There are changes in our lives, Existem mudanças nas nossas vidas, but there is the Spirit that remains. mas o Espírito é aquele que permanece. The outward changes, As coisas exteriores elas mudam, but inside, mas dentro the Spirit o remains. Espírito permanece. Amen. The gentle Holy Spirit O Espírito gentil to guide and direct, para guiar e direcionar, to restrain us when we are going a wrong way. para nos barrar quando tendemos a nos desviar. Let the peace of God rule in your heart. Que a paz de Deus reine em vossos corações. Tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amen. Many changes, Muitas mudanças, but the God stays the same. mas Deus permanece o mesmo. Amen. 9. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens,
para com ele os exercitar. Verse 11. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que ele possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Amen. He has made everything beautiful in His time. O Senhor fez tudo perfeito e bonito no seu tempo. God is not in a rush. Deus, ele não está com pressa. Amen. Be still and know that He is God. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Better that He be in control than us. Melhor que Ele esteja no controle do que nós. Let Him choose. Deixe que Ele escolha. Let Him guide. Deixe Ele guiar. Amen. Let Him direct. Deixe Ele direcionar. He will make everything beautiful in His time. Ele fará tudo belo em seu tempo. Amen. Okay. Go back. Yes. Actually, no, we go to Joshua 3, beginning of verse 11. Yeah, verse 11. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Amen. The ark was going first. A arca, ela ia primeiro. Amen. Jesus, the good shepherd, Jesus, o bom pastor, goes first before His people. ele vai primeiro, ele vai na frente do seu povo. He sees everything. E ele vê todas as coisas. He knows every enemy, Ele conhece cada inimigo. everything that threatens His sheep. Tudo que ameaça as suas ovelhas. He goes first. Ele vai primeiro. And then He bids you to come. E então ele te chama, ele te ordena a vir. Amen. And if He is calling you, E se ele está te chamando, then you've nothing to fear in the second half of 2018. não existe nada para você temer na segunda metade deste ano. The ark is going first. A arca Verse está indo 12. primeiro, versículo 12. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem. Porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Amen. The priests would lift up the ark. O sacerdote ele levantaria a arca. It is God's desire E é o desejo de Deus. that in the second half of this E year, na segunda metade deste ano, that you will exalt the Lord Jesus Christ. você exalte o Senhor Jesus Cristo. The priests were not saying, look at us. Os sacerdotes, eles não estavam dizendo, olhem para nós. The priests lifted up the ark for all of Israel to see. Mas eles levantaram a arca para que todo Israel pudesse ver. Wherever you go, Onde quer que você vá, whatever you do, seja o que for que você faça, make it your goal tenha como teu objetivo to exalt the Lord Jesus Christ. exaltar o Senhor Jesus Cristo. May people see Jesus and not see you. E que as pessoas possam ver a Jesus e não a você. Whatever you do, Seja o que for que você faça, do it all with all your heart. faça de todo o teu coração, That God be glorified. para que Deus seja glorificado. Lift up the ark of the covenant of the Lord. Levante a arca da aliança do Senhor. Exalt the Lord Jesus Christ. Exalte o Senhor Jesus Cristo. Then the Spirit of God will support your ministry. Então, o Espírito de Jesus Cristo é aquele que vai apoiar, que vai ser a base do teu ministério. Because you have the same goal as the Holy Spirit. Porque você tem o mesmo objetivo do Espírito Santo, To glorify Jesus. glorificar a Jesus, To exalt Him. de exaltá-lo. Amen. The priests had to walk into the waters of the Jordan. Os sacerdotes eles tiveram que caminhar atravessar as águas do Jordão. Jordan means death. Jordão significa morte. And brother, sister, Irmãos e irmãs, Jesus is saying to you, Jesus está te dizendo, if you want to come after me, se você quer vir após mim, if you want to follow se me, você quer me seguir, take up your cross. tome a tua cruz, Die to yourself. morra para ti mesmo, Die to your selfish Morra ambition. para suas próprias ambições, And live for Him. e viva para Ele. Step into the waters of the Jordan. Eu passo
para o Jordão. Die! Morra! That Jesus' life be seen in you. Para que a vida de Jesus possa ser vista na sua vida. Lift up the Lord Jesus Christ Exalte o Senhor Jesus and Cristo. put your feet in the waters of the E Jordan. coloque os seus pés nas águas do Jordão. Die to yourself, Morra para ti mesmo. that God be Para glorified. que Deus seja glorificado. It says to rest in the waters of the Jordan. Aqui diz para descansar nas águas do Jordão. Amen. To rest in the waters of the Jordan. Descansar nas águas do Jordão. Amen. We come to the cross of the Lord Jesus A Christ. gente vem até a cruz do Senhor Jesus Cristo. And the church rests at the foot of the cross of the Lord Jesus Christ. E a igreja descansa nos pés da cruz de Jesus Cristo. We will not move from the cross of the Lord Jesus E Christ. nós não nos moveremos da cruz de Jesus Cristo. We come back every week to the bread and wine to remember his death. Nós retornamos para o pão e o vinho para lembrar da sua morte. We rest in the waters of the Jordan. Todo domingo, e nós descansamos nas No águas do Jordão. matter how long you live, Não importa quanto tempo você viva. no matter how long this church survives, Não importa quanto tempo esta igreja sobreviva. it is my determination É a minha determinação not to know anything except Jesus Christ and Him crucified. de gloriar-me em nada, a não ser em Cristo e Ele crucificado. My feet rest in the waters of the Jordan. Os meus pés descansam nas águas do Jordão. Amen, brother and sister. We are not ashamed of the gospel of Christ, Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Jesus Cristo, because it's the power of God for salvation to everyone who believes. porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amen. Rest. Put your feet in the waters of the Jordan, Coloque os teus pés nas águas do Jordão, where Christ was lifted up. onde Cristo foi exaltado. You see, the priests stepped down into the waters, Você vê que os sacerdotes eles pisaram ali nas águas do Jordão, but Christ, the Ark of the Covenant, was lifted up. mas Cristo e a Arca da Aliança foi exaltado. 2,000 years ago, 2000 anos atrás, outside the walls of Jerusalem, de fora das paredes de Jerusalém, Jesus of Nazareth was crucified. Jesus de Nazaré foi crucificado. God so loved the world that He gave His one and only Son, Deus tanto amou ao mundo que Ele deu o seu único filho. that whosoever believes in Him shall not perish, Que todo aquele que nele crê não pereça, mas but tenha a vida eterna. have everlasting life. Mas tenha a vida eterna. We step into the Jordan. Nós pisamos nas águas do We Jordão. step into the death of the Lord Jesus Christ. Pisamos na cruz de Jesus, na morte de Jesus Cristo. And that's where we find spiritual life. E é ali onde encontramos vida espiritual. We are born again at the foot of the Nós cross. somos nascidos de novo dos pés da cruz. I see Jesus dying for my Eu sins. vejo Jesus morrendo pelos meus pecados. He bore our sins in His body on the tree, Ele carregou os meus pecados na cruz do madeiro, that we might die to sin para que eu possa morrer para o and pecado live for e righteousness. viver pela It's a justiça. glorious gospel. É um evangelho glorioso. Put your feet in the waters of the Coloque Jordan. os teus pés nas águas do Jordão. Let your eyes be on the Ark of the E os Covenant. seus olhos estejam na arca da aliança. Jesus said, "This is the blood of the new covenant." Jesus disse: esse é o sangue da nova aliança. We will never move away from it. E nós nunca nos desviaremos dele. Amen. Verse 14. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Verse 15. E quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os seus pés se molharam na beira das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da ceifa. Verse 16. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que está ao lado de Zaretã,
E as que desciam ao mar das Campinas, que é o mar salgado, foram de todo separadas. Então passou o povo em frente de Jericó. Amen. The people crossed over O povo cruzou from the wilderness do deserto into the promised land. para a terra prometida. They had to go through the Jordan. Eles tiveram que ir através do Jordão. Amen. No man, woman, child Não homem, mulher, criança will enter heaven entrará no céu, unless they go through the cross of the Lord Jesus a Christ. não ser que eles forem através da cruz do Senhor Jesus Cristo. No religion can save you. Nenhuma religião pode te salvar. You cannot save yourself. Você não pode salvar a si mesmo. Jesus died for sinners. Jesus morreu para We pecadores. are all sinners. Nós somos todos We've pecadores. broken the law of God. Todos nós quebramos a We lei de must Deus. come to the cross and repent of our E sins nós devemos chegar à cruz e arrepender dos nossos and pecados. believe that Jesus died in our place. E crer que Jesus morreu em nosso lugar. And God will give us the gift of eternal life. E Deus nos dará o dom da vida We eterna. will leave the wilderness. E nós deixaremos o We deserto. will cross over the Jordan. Cruzaremos pelo Jordão. And we'll enter the promised E land entraremos na terra to prometida. spend eternity in heaven with Him. E ali estaremos a eternidade nos céus com Ele. Amen. The Ark of the Covenant went first into the Jordan. A Arca da Aliança entrou primeiro. Christ died first. Ela entrou primeiro no Jordão. E Cristo Amen. morreu primeiro. We will follow E nós seguiremos. and enter the promised land. E entrar na terra prometida. Amen. Verse 17. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão. E todo Israel passou a seco até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Amen. The Ark of the Covenant stood firm on dry ground A Arca da Aliança parou firme em terra seca. until everybody had crossed over. Até que todos tivessem passado. Amen. Jesus died for His people. Jesus morreu pelo seu povo. He paid a price to save you. E Ele pagou um preço para te salvar. He was lifted up. Ele foi exaltado. He stood. The cross was on dry ground. Ele ficou de pé e a arca estava em terra seca. Jesus cried from the cross, I thirst. Jesus chorou da cruz. Eu tenho sede. There was no water for Him to drink. Não tinha água para ele beber ali. He was on dry ground. Ele estava em terra seca. And He stayed on the E cross ele permaneceu na cruz. until He said, finished. Até que ele disse, está consumado. So that all of God's people will cross over into the promised land someday. Para que todo aquele que é do povo de Deus cruze para a terra prometida um dia. It's not half a salvation. Não é metade de uma It's salvação. a full É salvation. uma salvação completa. Jesus does not lose one of His people. Jesus não perde nem mesmo um do seu povo. He hung. The Ark of the Covenant was lifted up A Arca da Aliança foi exaltada until everybody crossed over. até que todos passaram. Jesus hung on that cross Jesus ali pendurado naquela cruz. until the full price was paid. Até que o preço completo fosse pago. I am going to heaven Eu estou indo para o céu. because Jesus paid the price for me. Porque Jesus pagou o preço por mim. Amen. He went into the Jordan. E ele foi até o Jordão. Amen. So that I could go to the promised land. Para que eu pudesse ir para a terra prometida. Amen. Let's go to Joshua 4. Sucedeu que, acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem. Amen. 3 and 4. E mandai-lhes dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar onde estavam firmes os pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco a outra margem, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Amen. Verse 5. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem. 6.
para que... E disse-lhe Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: o que significam essas pedras? Amen. So even though they had got through, Mesmo que eles já tivessem passado, God had done this wonderful thing. Deus fez essa coisa maravilhosa. He wanted it remembered. Ele queria que isso fosse lembrado. He wanted it remembered. Ele queria que isso fosse lembrado. To be passed from generation to generation. Fosse passado de geração a geração. Never to be forgotten what God had done. Para nunca ser esquecido o que Deus tinha feito. So that when people would ask, what do these stones mean to you? Então, quando as pessoas perguntassem o que essas pedras significam, Verse 7. versículo 7. Então lhes direi que as águas do Jordão se separaram diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. These stones would be a memorial forever. Essas pedras seriam um memorial para sempre, To remind the children of Israel para lembrar o povo de Israel what God did for them. o que Deus fez por eles. Jesus made a command. Jesus deu um comando. He said, take the bread and wine. Ele disse: tome o pão e o vinho. Do this in memory of me. Faça isso em memória de mim. Until Jesus returns, Até que Jesus retorne, we will continue to do this. nós continuaremos a fazer isso. Why? Por quê? So that we never forget what God did for us. Para que nunca nos esqueçamos o que Deus fez por nós. Your salvation is a gift. A tua salvação é um presente. You didn't earn it. Você não ganhou isso. Jesus Christ paid it all for you. Jesus Cristo pagou tudo isso por ti. But He invites us to take the bread and wine, E Ele nos convida para participar do pão e do vinho, to honor Him, para honrá-lo, to say, Lord Jesus, I remember. para dizer: Senhor Jesus, eu me lembro. I remember. Eu lembro. You stood on dry ground E o Senhor se levantou em terra seca, until all the children of Israel passed over. até que todo o povo de Israel tivesse passado. Let's lift up the Ark of the Covenant Vamos tonight. exaltar a arca da aliança. Amen. The body and blood of Jesus. O pão é o corpo e o sangue de Jesus, Only. a não ser o Senhor. Amen. Look at this part. It says, I wound and I heal. Veja essa parte onde ele diz: eu firo e eu faço viver. And for Eu some, saro. amen. For some of us in the first half of this year, Para alguns de nós, a primeira metade deste ano, we were wounded. nós fomos feridos. But God says, although He wounds, He also heals. Mas Deus diz que mesmo que ele fira, ele também cura. Amen. Brother and sister, God can heal you in the second half of 2018. Irmãos e irmãs, Deus pode te curar nessa segunda metade deste ano. Amen. And I am talking more spiritually, emotionally than physically. Eu estou falando mais espiritualmente e emocionalmente do que fisicamente. Amen. The other verses I want to share with you are Matthew 6:31 to 34. Outro versículo de Mateus capítulo 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Man, as you look into the second half of this year, Assim que você olhar para a segunda metade deste ano, this is what Jesus said to His disciples. isso é o que Jesus disse aos seus discípulos: Don't worry. não vos preocupeis. And you can be worried about all sorts of things for this second half. Você pode se preocupar com todo tipo de preocupações nesse mundo. Jesus says, don't do it. Mas Jesus disse: não o faça, não se inquiete. Verse 32. Versículo 32. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Amen. God knows you need all these things. Deus sabe que você precisa de todas essas coisas. He knows this Ele already. sabe isso, ele já sabe disso. Amen. Verse 33. Versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amen. The glorious promise from God. Uma gloriosa promessa de Deus. Amen. To get your priorities right. Que você possa ter as suas prioridades corretas. Amen. And
the end of that chapter 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amen. This is what Jesus is telling you. Isso é o que Jesus está te falando. Amen. Don't worry about tomorrow. Não se preocupe com amanhã. Amen. Yes, God wants to do new things in your life. Sim, Deus quer fazer novas coisas na sua vida. And you haven't passed this way before. E você ainda não passou por esse caminho. But don't worry. Mas não se preocupe. Amen. God is in tomorrow already. Deus já está no amanhã. Amen. Amen. And finally, I just want to finish with Philippians chapter 2. E finalmente, Filipenses capítulo 2, versículo 12. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. So this is what the Apostle Paul wrote to the church. Então isso é o que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja. He calls them my beloved. E ele os chamou de meus amados. Amen. And as I look at Sila Church, E assim que eu olho para a igreja Sila, I call you my beloved. Some of you. eu vos chamo de meus amados. Alguns de vocês. Even you, DJ. Até você, DJ. Oh, sexy, all of you. Okay. My beloved. Meus Not amados. you. Amen. Amen. You've always obeyed me when I've been here, Como vocês sempre me obedeceram enquanto eu estive aqui. but now, Mas agora, much more when I will be absent from you. muito mais enquanto estarei ausente de vós. Amen. Brothers and sisters, my beloved, please don't disappoint me. Irmãos e irmãs, meus amados, por favor, não me desapontem. As I will be absent from you for a while, Eu estarei ausente por um período de tempo, not because I want to, não porque eu quero, but God has arranged these things. mas Deus arranjou essas coisas. Amen. On Wednesday, I will have my surgery, Quarta-feira eu passarei por uma cirurgia and then I have to recover. e eu estarei num período de recuperação. I don't know how long it will take. Eu não sei quanto tempo isso vai levar, But brothers and sisters, I want to say what Paul said. mas irmãos e irmãs, eu quero dizer como Paulo disse: In my absence, na minha ausência, work out your own salvation. trabalhe em vossa própria salvação, Amen. With fear and trembling. com temor e tremor. Why fear and trembling? Por quê? Because we have to stand before God someday. Porque um dia estaremos ali diante de Deus We have to answer to Him. e responderemos a Ele. Amen. It's a serious thing what we're talking about. É algo muito sério. It says work out your salvation. It doesn't say work for your salvation. Aqui ele diz: desenvolvei a vossa salvação. Amen. Salvation is a gift from God, Salvação é um dom de Deus, paid for by the Lord Jesus Christ. pago pelo Senhor Jesus But Cristo. having received salvation, Mas tendo recebido a salvação, we work it out in our lives. Amen. nós a desenvolvemos em nossas Amen. vidas. So this is what I'm asking my beloved to do. Okay. Isso é o que eu estou pedindo aos meus amados que o façam. Amen. Verse 13. Versículo 13. Porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Amen. You work it out, but because it's God working in you. Amém. Você serve, mas isso é porque Deus é aquele que opera em você. Amen. I trust that God has put tonight's word into your heart. Eu confio que Deus tem colocado a palavra de hoje à noite em teu coração, Then you work it out in your life. para que você trabalhe e sirva em sua vida. What God said to you O tonight. que Deus disse a você hoje à noite. Amen. And it'll be for His good pleasure. E isso será para o bom prazer de Deus. You can bring pleasure to God by the way you live. Você pode fazer Deus se alegrar e trazer prazer para Deus do modo como você vive. Amen. Seek to do that. Procure, busque fazer isso. And do verse 14. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Amen. No more complaining and disputing. Não mais reclamações e disputas. Whatever God has told you to do it quietly and for His honor, for His glory. Seja o que for que Deus tenha te pedido a fazer, faça isso de maneira sutil para a glória dele, para a honra dele. It's an honor to serve Him. É uma honra servi-lo. And verse 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa,
entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amen. Blameless and harmless. Irrepreensíveis e sinceros, inculpáveis. The children of God should be. Assim é como os filhos de Deus devem viver, Without fault. sem culpa, In the middle of this crooked and perverse generation. no meio dessa geração corrompida e perversa, And among whom you shine as lights in the world. dentro da qual vocês resplandecem como luzeiros no mundo. Amen. Verse 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Amen. I want to rejoice in the day of Christ. Eu quero me alegrar no dia de Cristo. That I didn't labor in vain in this church. Eu não trabalhei em vão nesta igreja. Amen. So, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, amen. Work out your salvation. desenvolvei a vossa salvação. Amen.